Olá, a paz do Senhor. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um estudo, na verdade, sobre o livro de Samuel. Eu gostaria de convidá-las para entendermos um pouco mais a história de Saul e Davi. No livro de 1 Samuel tem 4 personagens principais: Eli, Samuel, Saul e Davi. Samuel foi o último dos juízes. Do capítulo 1 até o capítulo 8, nós vemos a atuação de Samuel como juiz de Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel. Do capítulo 9 até o capítulo 15, nós vemos toda a trajetória de Saul. E Davi, o novo rei escolhido, que aparece do capítulo 16 até o capítulo 31. Nós iremos aprender um pouco mais de como foi a trajetória desses homens. Saul começou muito bem a sua jornada, mas por causa de seu coração, ele perdeu o favor de Deus. No início de seu reinado, ele aparentava ter uma experiência genuína com o Senhor, pois o Espírito de Deus veio sobre ele com poder. No capítulo 10, no verso 6, a Bíblia diz que ele foi transformado em uma nova pessoa. Mas essa mudança não durou muito tempo. Saul não conseguia controlar as suas emoções. Ele deixou que a ira, a amargura, a inveja e, por que não dizer, o ciúme o dominassem. Em 1 Samuel, no capítulo 18, nós percebemos claramente a inveja de Saul. Depois dessa conversa com Davi, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jonatas tornou-se seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornaram o melhor amigo de Davi. Jonatas tirou o manto que estava vestindo, deu a Davi, junto com a sua túnica e até sua espada e seu arco e seu cinturão. Tudo que Saul ordenava-lhe fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou ao povo e agradou também aos conselheiros de Saul. Só que quando os soldados voltavam para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres saíram todas de suas cidades gritando a Israel ao encontro do rei Saul com cânticos, com danças. Enquanto elas dançavam, elas cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. E isso despertou a ira de Saul, a inveja. Ele ficou muito irritado porque atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim, milhares? O que mais lhe falta senão o reino? Com isso, eu aprendo que mesmo sendo homens e mulheres de Deus, muitas vezes eles perdem o foco porque não conseguem lidar com alguém que esteja no mesmo patamar de unção e de comunhão com Deus ou até em um patamar maior. Não conseguem porque são idólatras de si mesmos. Não conseguem porque temem perder o posto, como Saul temeu. Ele mesmo fez o questionamento. Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares? Que mais lhe falta senão o reino? E daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Quantas vezes, dentro dos próprios templos do Senhor, ministérios são impedidos de crescer por inveja,
por medo de alguém que outrora estava em um posto maior e teme perder espaço diante do povo, perder o destaque por causa da unção de Deus na vida de alguém. No dia seguinte, o espírito maligno que o próprio Deus permitiu se apoderou de Saul e ele entrou em transe profético em sua casa. E enquanto Davi tocava sua harpa, como ele costumava fazer, Saul, com uma lança na mão, atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes, diz a Bíblia. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora ele percebia que Deus estava com Davi. Às vezes, dentro da casa do Senhor, nós não entendemos por que pessoas que estão hierarquicamente em um posto mais alto que o nosso, de repente nos abandona ou nos trata com desdém. Às vezes essa pessoa percebe que Deus está conosco, que ela não suporta ver a unção de Deus sobre outra pessoa. Então Davi afastou-se de sua presença. O rei Saul deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados e Davi a conduzia em suas campanhas. E em tudo que Davi colocava a mão, Deus estava com ele, lhe dava êxito em tudo. E quando Saul, como ele tinha habilidade, passou a ter medo. Todo Israel e Judá gostava de Davi. E Davi os conduzia em suas batalhas, e Saul disse a Davi: aqui está a minha filha mais velha. Eu a darei em casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Porque Saul pensou: eu não o matarei. Vou deixar isso para os filisteus. Aprendam uma coisa: às vezes as pessoas, por inveja, até permite que nós coloquemos a mão em um arado pensando: eu não vou destruí-la, eu não vou destruí-lo. Ele próprio se destruirá nesse caminho, pensando que Deus não está conosco. Ai, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Não sabia Saul que enquanto ele tramava contra a vida e o ministério de Davi, o próprio Deus usava as artimanhas de Saul em favor de Davi. E Davi disse a Saul: quem sou eu e quem é a minha família ou o clã de meu pai em Israel para que eu me torne genro do rei? E então, quando chegou a época de Saul entregar sua filha Merabe, que era mais velha, em casamento a Davi, o que ele fez? Não deu. Deu a Adriel. Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. E quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: então eu darei Mical a Davi. E ela me servirá de armadilha, fazendo cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: hoje você tem uma segunda oportunidade de se tornar-se meu genro. E então Davi casou-se com Mical. Então, o plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e seus soldados mataram 200 filisteus. Saul pediu 100 prepulsos. Davi chegou com 200. Sabe por quê? Porque a unção de Deus estava com Saul e Deus deu dobrado. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto da vida. Os comandantes filisteus continuaram saindo para as batalhas e
todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais habilidades que todos os outros oficiais de Saul. E tornou-se ainda mais famoso. Isso está escrito no livro de 1 Samuel, no capítulo 18, dos versos 1 ao 30. Vemos aqui nitidamente como é maravilhoso ter o favor de Deus em nossas vidas. Davi agradava a Deus com seu coração e por mais que fosse perseguido e ameaçado, o Senhor lhe conhecia e lhe concedia a vitória. Vitória sobre vitória. E um coração prevalecendo com humildade e obediência a Deus. Seja hoje encorajado, encorajada por esta leitura a ser como Davi. Você vai ter amigos leais como Jonatas, colecionar conquistas e boa fama. Deus te dará credibilidade na área em que você atua e abençoará o trabalho de suas mãos em nome de Jesus. Porque essa é a herança do Senhor para aqueles que o temem, para aqueles que o amam e para aqueles que o servem em obediência. Não importa quão grandes sejam as perseguições e a inveja daqueles que te cercam, sejam eles maiores ou menores em posto do que você. Se Deus estiver sobre a sua vida como esteve com a de Davi, homem segundo o coração de Deus, nenhuma inveja lhe impedirá de crescer. E todas as armadilhas que forem feitas, que forem postas para atrapalhar a sua caminhada, Deus reverterá em teu favor. Amém? Um grande abraço e fiquem todos na paz de Cristo. Amém.